Bom, agora oficialmente, boa noite a todos, em nome da Pactum. Eu, Daniela e Adriana, temos muito a agradecer a vocês por terem aceito esse nosso convite, também ao nosso professor, nosso grande mestre, que nos ensinou esse modelo, nos acompanha na vivência, na prática, e está sempre conosco para que a gente, aos pouquinhos, vá entendendo do que se trata, qual que são as diferenças, o que tem aqui de diferente, né? Como ele sempre diz, nem melhor nem pior, mas diferente. Nós somos pessoas que podem dizer mediadoras que tiveram a sua prática modificada pela mediação transformativa, principalmente na nossa postura como mediadoras, que a gente busca hoje, tem um outro olhar para o conflito, que antes era bastante diferente, e vocês vão ter a oportunidade de entender um pouco o que eu estou falando aqui, e também lá no curso que a gente vai falar ao final. Então, a ideia hoje aqui é que vocês possam ter a oportunidade de interagir diretamente com ele, fazendo perguntas. A gente vai trazer aqui algumas frases de impacto que são mitos, que a gente vai aqui, então, como ele mesmo sugeriu no título, desmistificar o modelo transformativo. E como ele mesmo diz, parafraseando ele mais uma vez, se fizer sentido para vocês, que vocês possam estar conosco no curso e também no grupo. A gente tem aqui a Bianca, que é do nosso grupo de prática, a Gisele, que também já foi, e várias outras pessoas que estão entrando aqui, que já estiveram ou que estão conosco. Os que estiveram, a gente espera que possam voltar. Então, eu vou passar, sem mais delongas, a palavra para o Adolfo. A Adriana vai falar com vocês ao final, para que vocês possam aproveitar bastante esse momento de interação direta com ele. Mais uma vez, Adolfo, muito obrigada por mais esse convite, por essa parceria que tanto nos honra. Eu que agradeço, uma alegria enorme estar aqui. Estou vendo grandes amigos, pessoas que vêm trabalhando fortemente pela mediação, promovendo uma nova cultura para as pessoas, e fico muito contente de estar aqui com pessoas do Brasil todo, porque estou vendo o Jusileide, estou vendo o que eu não conhecia, cadê ele? Agora já não estou, que está no Rio Grande do Sul, que agora não me lembro mais o nome, não sei se continua. O Carlos, estou vendo ele agora. Então, além de São Paulo, então acho que esse é o privilégio de utilizar a tecnologia, onde a difusão acho que é fundamental, e acho que esse é o nosso papel ao pensar a proposta deste modelo, né? E acho que como ele é às vezes interpretado de maneira equivocada, onde alguns elementos são eventualmente esquecidos, né? Então, aí há a oportunidade de promover um evento como esse, porque o que eu tenho desenvolvido foi mais ou menos passar justamente o ensinamento que eu recebi, tive o privilégio de receber com um dos autores, e que foi, na verdade, me refiro a um deles chamado Joseph Folger, que foi incansável justamente no acompanhar da minha evolução como mediador nessa área, né? E como ele, o que eu sinto é que passamos por um outro momento, onde a perspectiva do que faz sentido, daí a frase ou a pergunta, ela tem uma outra conotação, e quero começar justamente com hoje a gente está integrado em várias plataformas, né? E umas delas a gente acaba sendo seguido e sendo seguidor, né? E um autor brasileiro que é podemos dizer um filósofo, né? Um pensador que acho que todos conhecem, talvez sejam seguidores, o Mário Sérgio Cortella. Hoje, por um acaso, coincidentemente, acho que nada por acaso, ele compartilhou um vídeo de uma conversa com o filho, que parece ser um entusiasta da internet, onde ele conta uma experiência que eu acho que é muito rica e oportuna, e acho que tem muito a ver com o que a gente propõe
que é a essência da autodeterminação das pessoas, né? Então, ele conta um episódio dele ter dado um avião para o filho e ele fez uma pergunta se ele sabia montar, não, mas ele começou a ajudar na intenção dele, ajudar a montar e acabou montando. E o filho, muito desapontado, na verdade, eu queria aprender a montar, né? E aí ele veio com uma frase que eu acho que é super importante e que, para mim, hoje faz muito sentido no contexto da mediação, que é: se você está ao meu lado, vocês não estão no meu lugar. E acho que é isso que é um parâmetro muito importante para entender a perspectiva da autodeterminação das pessoas, né? Então, o saber é deles, a perspectiva de visão deles, e aí a importância do tema principal, né? Acho que a partir do momento que as pessoas começam a olhar a perspectiva da transformação, acabam associando alguns elementos, daí o motivo de falar da perspectiva dos mitos, eventualmente, que a gente é, vivencia no dia a dia, da perspectiva do entendimento da mediação transformativa, né? Então, acho que um elemento fundamental, que é o que mageia tudo, é as próprias pessoas têm sua autodeterminação e muitas vezes, em função do momento que elas estão vivenciando, que para nós é visto como um momento de crise, onde a perspectiva de visão delas é própria e nós temos um papel de ajudar a partir do que faça sentido para elas, né? Então, acho que esse elemento acho que é importante para a gente iniciar essa conversa, né, Dani? Exatamente. Alguém tem alguma pergunta nesse momento? Gostaria de fazer alguma pergunta antes de a gente passar aí para os mitos? Talvez iniciemos, aí estimula a possibilidade da Então, interação mais, não, Dani? pode ser. Então, vamos lá. Adriana, tu vai admitindo, então, as pessoas. A ideia é a gente trazer justamente frases que a gente escuta para que o Adolfo comente, né? E traga aqui, então, realmente uma explicação para desmistificar essa ideia, né? A primeira frase que eu quero trazer é: mediador transformativo não faz cálculos. Aí, Dani, se você me permite, vou pedir para que não somente você, quer dizer, não somente eu responda, mas você também, porque você já tem uma larga experiência, a Adriana também está conosco na prática, que conhece, também esteja, né? Porque é justamente essa perspectiva que ajuda a uma interação mais ampla e onde acho que o importante é o esclarecimento, né? Acho que esse é um elemento fundamental em todos os sentidos para as pessoas. E aí vem alguns elementos de leituras precipitadas, né? Pelo fato de a gente propor sempre a interação entre os envolvidos na crise decorrente do conflito, né? Que o mediador transformativo evita qualquer possibilidade de entrevistas ou conversas individuais, né? Então, realmente isso não faz sentido para a perspectiva do que entendemos essa forma de interagir com as pessoas, né? E que, por sua vez, tem um papel muito claro de interagir mesmo com as pessoas isoladamente, né? Então, é o pensar junto, dialogar junto e pensando justamente com um viés, que acho que todos sabem, não conhece, a perspectiva de futuro, né? Acho que a mediação, ela traz um componente muito claro, né? Eu não tenho como mudar o passado, mas o futuro eu tenho como construir uma outra perspectiva em função do que está sendo vivenciado no momento. Aí não sei, Dani, se respondi ou não, enfim.
Eu lembro que eu fiz essa pergunta quando a gente começou o grupo, porque todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de cálculos, eu dou aula de cálculos, enfim. E aí o Adolfo me trouxe uma resposta que eu acho que quero trazer aqui. Ele disse assim, a gente faz cálculos, sim, quando é necessário, não porque a gente teme o conflito. Então, porque mediador que teme o conflito, que faz cálculos, porque as pessoas estão, entre aspas, discutindo, precisa mudar de profissão. Então, a gente faz cálculos para permitir, às vezes, que naquele momento de interação, não de intervenção do mediador, a pessoa possa começar a fazer movimentos de fortalecimento para que possa haver o reconhecimento, que são termos que vocês vão aprender, assim que vocês mergulharem fundo no modelo, e que é exatamente o que faz sentido com o que o Adolfo trouxe da autodeterminação. Né? Então, é uma conjunção e muitas vezes a pessoa precisa desse espaço para que principalmente o fortalecimento aconteça. Então, o mediador transformativo faz cálculos, sim, mas não para separar as pessoas, porque às vezes é justamente naquela conversa, da forma que eles conversam, e que a gente, foi até perto da câmera, e que a gente passa a respeitar, e que as transformações acontecem, as interações acontecem, que são muito ricas. É isso. Bem lembrado, acho que um componente fundamental que ajuda a pensarem e repensarem o porquê do título, né? E por que o conflito ele não se resolve e sim ele se transforma? Porque a forma com que a gente propõe a mediação tem um viés de promover uma conversa diferente. E a partir do momento de percepção das pessoas dessa conversa diferente, as mudanças vão ser naturais. Pode não acontecer, né? Então, essas mudanças, a partir do momento que você promove conscientização e promove interação, ela leva ao grande desafio, que é a perspectiva muito clara de que essa crise que as pessoas estão vivenciando é decorrente de não se reconhecerem, como você está lembrando, e, ao mesmo tempo, da forma com que agem, promovem uma diminuição no sentido de, falamos, eu gosto muito mais da palavra fragilidade, mas a tradução, vamos dizer assim, ipsis liter do modelo, fala em agora está me fugindo a palavra, fala em fraqueza, né? Por isso a ideia de fortalecimento, né? Então, aí vem um componente que muitas vezes é esquecido pelas pessoas. As conexões, quando são feitas, né? As relações, quando são iniciadas, seja um casamento, seja um namoro, seja um ambiente de negócios, seja a perspectiva de promoção de alguma atividade, seja empresarial, social, enfim, as várias conexões que o ser humano estabelece com outro ser humano, né, naturalmente são feitas a partir do que da existência de se reconhecerem como pessoas, se reconhecerem em função de um papel que estão exercendo, e automaticamente isso promove o quê? Uma reciprocidade de movimentos de fortalecimento recíproco, né? Com um momento de crise que começa a ser vivenciado, isso vai sendo diminuído. Então, há um movimento onde nós chamamos de autocentramento muito forte, que é a existência do não reconhecimento, né? E automaticamente a perspectiva de fragilidade, onde os movimentos que são feitos são para diminuir reciprocamente um ao outro. Então, é nesse compasso que penso que quando estudamos a mediação, e aí estudamos uma forma de interagir com as pessoas, a gente tem que ter muito claro qual é o nosso propósito, né? Qual é o nosso olhar sobre o conflito. Tá? Se faz sentido essa perspectiva de crise, vamos pensar como isso pode ser útil para a superação dessa perspectiva.
E é nesse sentido que a gente trabalha, e acho que para quem me conhece, aí, Dani, Adriana, a própria Cristina, que eu estou vendo aqui, Alexandre, Flávio, sabem que a gente circulava por outros modelos, com certeza, né? Só que hoje, a partir da interação que foi desenvolvida com um dos autores, onde comecei para mim começou a fazer sentido, acho que é meu dever justamente multiplicar, e é o que a gente está fazendo, e justamente como eu falei, a gente reproduz o que nós aprendemos com ele. Por isso que a proposta é um curso que nós estamos divulgando, e paralelamente a perspectiva de promoção de um grupo de estudo que, fazendo sentido, a gente avança na prática no dia a dia. Tem um microfone aberto que talvez vou pedir ajuda para silenciar que tem barulhos de objetos. Enfim, não é para cortar a palavra, por favor, gente. Um silêncio total. Alguma pergunta sobre esse ponto? Porque daí a gente vai continuar com os mitos da meditação transformativa, né? Que, inclusive, às vezes acaba, né, afastando as pessoas de sequer conhecer esse modelo, né? Achando que não vou nem tentar, porque isso não tem nada a ver, né? E como isso é uma forma até, assim, negativa, porque experimentar, conhecer aos poucos, entender, né, o que realmente é e o que não é. Sobre esse ponto foi esclarecido? Alguma pergunta? Eu vou aproveitar teu gancho. Esse é um outro mito, né? Muitas vezes, por falar em transformativo, pensam que é pura terapia, né? E não é. Pelo contrário, é pura comunicação. O elemento é comunicação pura. Então, aí vem uma perspectiva muito clara da forma, o cuidado com que a gente se comunica, o cuidado com a língua, com a linguagem, e que a forma de nós interagirmos tem um enfoque muito claro e o cuidado com as palavras e, sobretudo, os verbos que envolvem as ações e atitudes do terceiro imparcial e independente. Bom, então, continuando, vem mais um aí, né, Adolfo, que é algo que, assim, eu também, né, que, como a Dani, que a gente já passou por esse lugar, né, de no início se assustar, no sentido de que, nossa, como assim, né? Então tem um mito, o mediador não faz perguntas. Aí eu falava, mas como? O mediador não fica sem perguntas? Como eu vou fazer uma mediação sem perguntas, né? Então, cuidado com isso que às vezes a gente ouve, que o mediador não faz perguntas, né? Não, com certeza, né? É tomar um cuidado com relação ao envolvimento da formulação do questionamento, das perguntas, porque envolve uma perspectiva muito clara, e aí faz sentido o que eu comentei a respeito do Cortella, né? Eu me coloco no lugar das pessoas, então, a partir disso, eu tenho a pretensão de pensar como elas, mas nunca vou pensar como elas. Então, aí vem um viés de eu levá-los, ou levá-los para uma situação, ou levá-los para uma perspectiva, ou para uma conversa, né? Onde as pessoas eventualmente não gostariam de estar, né? Onde elas se sentem invadidas, elas se sentem eventualmente não, 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 não sem vontade de responder, né? E a partir de um elemento que é externo, e aí a gente costuma dizer artificial, onde às vezes pode ser considerado, e aí vem o cuidado dessa perspectiva, pode ser considerado como uma, uma intromissão, né? E sem a vontade de expressar o que está sendo formulado como pergunta, né? Então, o que nós propomos é
uma perspectiva muito clara de que a pergunta é uma forma onde você interage com as pessoas, não para fazê-las a estarem no local, mas a partir do local onde elas estão e para onde elas desejam estar, né? Então, aí vem um componente que pode ser lido de um desrespeito. Então, acho que essa perspectiva da mediação propõe um respeito muito grande com relação às pessoas, onde nós vamos caminhar a partir dos temas que elas considerem adequado, a partir do conteúdo que faça sentido para elas, e, para tanto, eu não vou avançar com um formulário de perguntas ou várias situações que levem a uma determinada situação. Então, tem um componente de respeito, e um termo que acho que adequa muito nessa perspectiva é a autodeterminação das pessoas, né? Então, aí vem um viés muito claro de uma separação para este mediador, né? Acho que o modelo propõe claramente qual é meu propósito. Meu propósito é levá-los a um acordo, ou é um propósito de promover uma conversa, um diálogo onde o ambiente seja de eles se sentirem que podem superar o momento que eles estão vivenciando. Então, aí tem uma crença, né? Podemos dizer assim. Desculpa, Adriana. Não, Desculpa. eu só ia complementar que agora eu lembrei que eu acho que você fala muito, né, Adolfo, um componente que justamente a gente precisa cuidar, e eu comecei a cuidar, e que a mediação transformativa vem para mudar, que é a não diretividade, né? Que a gente acaba fazendo isso na mediação tradicional sem muitas vezes ter consciência e perceber. E aí entra essa pergunta para direcionar para onde a gente quer. E não é a gente que tem que querer levá-los a algum lugar, como você acabou de falar, que é esse foco no acordo, de fazer todas as formas possíveis para levar no ganha-ganha. Então, assim, essa diretividade que a gente tem que cuidar e se afastar, né? Uhum, exatamente. Então, aí vem, acho que você está respondendo até uma parte, talvez até mais completo que eu, podemos dizer assim. A pergunta, ao não ser diretiva, ela faz sentido no modelo transformativo, né? Quando ela não tem um direcionamento, onde eu tenho uma perspectiva e aí vem mais uma vez a importância do Cortella, que, desculpa estar fazendo muita referência, mas me impactou muito grande, né? É de estar ao lado deles, né? E aí a função do mediador no sentido de acompanhá-los, estando ao lado, pensando junto com eles, e aí não avançando em temas que de repente não faça sentido para eles, ou temas que eles não estão trazendo, por força do momento, do respeito ao tempo de cada um e ao respeito, sobretudo, à perspectiva de visão recíproca, né? Em função do momento que estão vivenciando. Me lembro também de a gente conversar, Adolfo, sobre o quanto a pergunta, muitas vezes, modifica até a própria narrativa da pessoa, né? Como ela muda o caminho da onde a gente estava indo, como ela tira um pouco essa... E a gente não está aqui para dizer perguntas não são boas, né? Não é isso. Mas perguntas são interessantes dentro dessa ideia de não diretividade. Eu vou perguntar porque eu acho que eu preciso perguntar, né? Eu vou trazer aqui até uma brincadeira que o Adolfo disse assim, a gente não precisa escarafunchar, né? Não precisa ir lá, não precisa ir buscar o que eles não trazem, a gente precisa trabalhar no lugar do respeito, daquilo que eles nos trazem. Ah, mas muitas vezes eles estão autocentrados e não conseguem. Eu me lembro que uma vez ele disse assim para mim, no tempo certo eles conseguem, mas tem que dar o tempo, né? Então, é muito interessante. Então, a gente precisa aqui desmistificar isso. A mediação transformativa demoniza as perguntas. Imagina um mediador que não pergunta, isso não existe. Não, o mediador transformativo faz perguntas pertinentes com aquilo que eles trazem e dentro daquilo que o modelo preconiza, né? Perfeito. Na verdade, aqui não é... Acho que é importantíssimo o que você está falando, porque não é
vamos dizer assim, porque a gente vê a divulgação de cursos, né, como formular perguntas, a riqueza das perguntas e tudo mais, não é desdizer quem trabalha nessa perspectiva, é tomar um certo cuidado, porque para nós a importância da formulação do questionamento é relativo, porque o cuidado, muitas vezes, o questionamento pode ser necessário em função do momento que estão vivenciando, mas o cuidado com a não diretividade, o respeito à autodeterminação, e aí acho que é importantíssimo, né? Quando falamos chamar a atenção das palavras, que elas têm vida própria, têm um sentido específico, onde a caracterização leva parâmetros próprios que fazem sentido para esse modelo. Então, aqui não é uma crítica ao que é tradicional, ao enfoque que é feito a partir de outros modelos, a partir de outra perspectiva de treinamento, né? Não é dizer isso, pelo contrário, isso, né? Agora, neste contexto, a partir do momento que faça sentido o respeito à autodeterminação das pessoas, e o que significa isso? É ter a clareza de que as próprias pessoas, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, elas têm recursos próprios para superar esse momento. E, no nosso modo de entender, essa perspectiva é somente com as pessoas que estão envolvidas no conflito. Então, foram elas que construíram o momento de crise, decorrente de vários fatores, e são elas as próprias para construir a possibilidade de superação desse momento, né? Então, aí vem parâmetros que muitas vezes, e aí vem numa perspectiva muito clara do que penso que foi, não sei se posso dizer assim, mas, enfim, foi a minha visão sobre a mediação, que acho que foi uma evolução, né? Onde esses parâmetros hoje são muito claros e a gente vivencia no dia a dia da prática com isso, né? Então, o cuidado não é uma crítica ao tradicional, ao que estão acostumados a fazer, é o pensar numa perspectiva de que esses elementos são a estrutura. Fazendo sentido essa estrutura, a gente pode avançar. Como seria a adequação dessa interação, que aí marcando muito claramente o que você falou. Nós não intervimos, nós interagimos. Então, aí tem um componente, mais uma vez, que faz total diferença, né? Ao interagir, você está do lado, você não está na pele, não está na pessoa. Falando em perguntas, alguém quer trazer uma pergunta ou trazer uma vivência, uma experiência? Algum comentário? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite a todos, meu nome é Glaucia, sou mediadora judicial do Rio de Janeiro. Tá? Eu já mediei familiar, família, consumo, GCRIM e tal. E você está falando numa mediação transformativa, numa diferença, e que eu não estou conseguindo sobre um tradicional e um transformativo. Eu me formei pela EMERGE e eu não estou conseguindo entender qual seria essa diferença entre o transformativo e o que a gente efetivamente faz, porque, na verdade, você busca o futuro, né? O passado está passado, e mesmo que as pessoas que são oriundas do conflito consigam apaziguar aquilo e saírem dali montando ou não montando, na minha perspectiva, mesmo que não montem um acordo ou uma satisfação, saem sempre modificados, porque as perguntas fazem com que reflitam aonde estão as diferenças, quais são os pontos. E aí eu não estou entendendo qual seria essa diferença. E outra coisa também, quando ele coloca uma interação de estar ao lado de você estar fazendo, a gente tem sempre a imparcialidade, né? Nessa imparcialidade,
eu não posso estar do lado de nenhum deles dois. Na verdade, eu tenho que me manter neutra, ou não. Sim, claro. Quando falamos de estar do lado, é estar do lado dos dois. Aliás, na mediação, não existe lado. Você é neutro, você ouve ambos e entende que, na verdade, ambos têm razão, ambos têm suas perspectivas de visão, de onde começou aquele conflito, ou a diferença. Quer dizer, ambos chegam ali numa situação de que tem razão, que os dois têm razão, que os dois estão sendo injustiçados. Quer dizer, eu já peguei mediação que a pessoa já chegou se achando culpada, e o outro completamente empoderado. Então, você começa a ter, você também tem que trabalhar o que se sente efetivamente culpado, para poder fazer o nivelamento na mediação. E mediação em que ambos chegam completamente lutando nos seus pontos de vista ali. E aí eu não consegui entender a diferença das perguntas, que são, claro, que busca que as pessoas entendam os seus pontos de vista, um de cada um, ouvir para entender e não para rebater. E qual seria a diferença do que você está chamando de tradicional? É isso que eu não entendi. Podemos dizer tradicional seria Harvard. Tá, os 7 caminhos de Harvard. Não sei se são os 7 caminhos. É um modelo que... Tem lá. Que, na verdade, a justiça usa, né? Acho que aí teríamos que pensar um pouquinho, porque há necessidade de fazer alguns esclarecimentos. Acho que justiça não é mais sinônimo de judiciário. Sim. O poder judiciário abraçou a ideia de ter uma da política. Mediação. E, ao abraçar a ideia de uma política pública, hoje é muito claro no sentido de não é somente um modelo. E todos os modelos são possíveis, tanto é que nós trabalhamos no contexto judicial, onde nós desenvolvemos esse modelo. Uhum. Um diferencial, penso eu, que acho que teria que fazer uma pergunta: qual é o seu conceito sobre o conflito? Qual é o meu conceito? Acho que são perspectivas de pessoas que querem a mesma coisa e não conseguem entender. Falta de diálogo. Perfeito. Primeiro detalhe. Quando eu comentei, não sei se você estava no início, o trabalho da mediação, no nosso modo de entender, é pura comunicação. E nós partimos da comunicação existente. Sim. Então, não é porque o conflito foi instalado que não existe comunicação. A comunicação está. Primeiro detalhe é esse. Segundo, no nosso modo de ver, quando falamos de momento conflituoso, que é o natural, que a mediação propõe, por isso que a mediação de conflitos, não é mediação de outra coisa, ela vê ao conflito entre as pessoas, sejam pessoas jurídicas ou físicas, um momento de crise, onde não existe empoderado ou fortalecido, existe fragilidade e falta de reconhecimento. Quando falamos de falta de reconhecimento, existe o autocentramento, que são elementos que são importantes chamar a atenção, porque a leitura que é feita são mitos que são trazidos, porque muitas vezes a pessoa, ao reagir de maneira agressiva, ela não está empoderada, pelo contrário, ela está fragilizada. Então, são conceitos distintos, onde o convite que nós fazemos é estudar o conflito sobre o viés mais atual, acho que estamos falando da pós-modernidade, onde a proposta é de interagir com as pessoas. E ao falar sobre interagir, uma pergunta que eu formulo para questionar uma pessoa, isso não é interação, isso é interferência e o que nós chamamos de intervenção. Então, mais uma vez, acho que é importantíssima, a sua pergunta é fundamental, não para dizer que este modelo é melhor
ou pior. É uma proposta muito clara que o convite que nós fazemos faz sentido? Fazendo sentido, o convite que nós fazemos venha entender, porque precisa de um estudo mais aprofundado sobre o conflito no momento atual, em função da perspectiva que envolve as pessoas e como nós propomos essa interação. Uhum. Não sei se respondi sua pergunta ou se vamos para outra. Pode ir para outra, eu vou pensando aqui, se eu interagir com você, se eu entendi qual foi, como é Perfeito. que é. Tá bom? E aí eu vou pensando e vou analisando no contexto. É tudo Obrigada. bastante novo, sabe, Edna? Porque eu já estive nesse lugar onde a gente está hoje aqui, e eu justamente me questionava, né? O que tem de diferente? É essa ideia de que não é voltada para o acordo, mas é voltada para um olhar para a interação das pessoas. Não tem aquelas fases, o método é um pouco diferente, mas mas é um convite a olhar para o conflito de uma outra forma, com certeza. mas as mediações das quais eu participei, a preocupação não era o acordo, era justamente a minimizar o conflito para que as pessoas saíssem dali, não amigas, não próximas, mas sem o sentimento, sem o conflito. Tá? Posso pegar um Pode, gancho desse pode. minimizar o conflito? Cuidado. A Tá. Dani até comentou. O mediador transformativo não tem o conflito. Nós não estamos para minimizar. Nós E estamos... esse movimento de minimizar, esse movimento de não construir é. uma nova relação, Gláucia, vem deles. Não vem da Sim, nossa intervenção. Tanto que, assim, é uma claro. das coisas que a gente vai falar daqui a pouco, existem componentes, não existem ferramentas. O Adolfo já vai falar Não, daqui a eu pouco. sei, mas a mediação está ali para justamente fazer isso. Tá? O Exatamente. mediador, na verdade, o papel dele é mediar a situação, é mediar o conflito. Não quer dizer que com isso consiga. Não, claro, Tá? com certeza. Mas a ideia é enfrentar o conflito. Claro, claro. É ouvir as pessoas e que as pessoas se ouçam, né? Isso. E até só para finalizar, que você acabou de falar, ouvir as pessoas, e é nisso que você, agindo de uma outra forma, a partir desse enfoque da mediação transformativa, você também compreender como elas estão vendo esse conflito. Porque a gente entra com essa visão e acha que como a gente está vendo é a forma que eles estão vendo e vivenciando, e não é. Eu acho que esse acompanhamento nosso, que não é essa diretividade, a gente vai entendendo como eles estão no conflito e vendo esse conflito, o que é para eles, né? Que é uma das perguntas E quando eu trago a questão do acordo, não é o acordo a qualquer custo, mas é entender os interesses reais de cada um para se chegar ao sim, né? Não no sentido de forçar, mas no sentido de entender os interesses reais de cada um para juntar os elementos conectores e buscar uma solução que atenda os dois. Isso aqui não existe esse compromisso. Inclusive, eu estou com o livro aqui, porque amanhã a gente vai estudar ele com o Adolfo. O livro que baseou esse modelo chama A Promessa da Mediação. Qual é a promessa que a mediação traz para as pessoas? Está traduzido ou está em inglês? Porque esse que você está colocando aí. Está em inglês, tá... mas logo a gente vai trazer novidades aí para vocês que a gente está preparando. Tá. Só aguardar um pouquinho. Quem é o autor? É o Bush e o Folger que ele trouxe. Depois eu posso colocar aqui para quem tiver interesse na Amazon, a gente posso colocar lá no grupo. Esse grupo é temporário, mas eu coloco ao final. Tá bom. É um livro esgotado, é daquele modelo caro, mas que vale a pena. Quem que não é, né? Tá bom. A Bianca acho que está com a mão levantada e a Cristina também. Antes disso, já que você tocou no livro, tomar um certo cuidado, porque é importante marcar, historicamente, esse modelo foi sendo alterado. Ele foi construído em 1995 por Robert Bush e Joseph Folger, como disse a Dani, e tinha o mesmo nome. Um professor de Direito e ele é da comunicação, né, Adolfo? Isso. Desculpa, tia. Esta publicação foi traduzida para o espanhol por uma edição argentina
justamente acho que ou no ano seguinte ou no mesmo ano. Só que esse modelo, quando foi construído, né, teoricamente, né, e a edição de 95 espelha isso, né, ele foi experimentado. E ao longo da experiência, foi feita uma outra edição, que é a de 2005. Então, tome um cuidado, e o original só tem em inglês. Tá. Mas esse é um dos... A Dani está comentando, eu vejo que são poucas as pessoas aqui no Brasil que seguem, então acho que nós vamos avançar com a teoria, podemos dizer assim, pensando sempre na prática, em função do que está, com que evoluímos aqui no Brasil. E aí o cuidado, se quiserem ler hoje, excelente, mas tomem um cuidado de comprar ou adquirir ou ter acesso à edição A edição 2005. de 2005. Tá, ok. Deixa eu fechar meu som aqui. Obrigado. Sim, Bianca. Simplesmente aqui contribuindo, quase 2 anos depois, esse modelo é tão fascinante e a gente não tem, pelo menos eu falo aqui, é um depoimento pessoal, não tenho a menor intenção de parar, de prosseguir, continuar, e de tão interessante, de tão fascinante, e assim, eu estou na mediação judicial também, e é algo que é aplicado, na verdade, para a lei, para a vida. Então, a questão de comunicação pura, compreender a comunicação, é um modelo que, de todos que eu conheço, na minha opinião, é o mais humanizado possível. Obrigado, Bianca. Eu acho que a Cristina queria falar alguma coisa, não? Isso. Boa noite a todos. Adolfo, querido, como sempre, é um querido, é um mestre dos mestres. Adolfo, e a todos, né? Eu estava lendo um pouco aí sobre a mediação transformativa e diz que ela visa a resolução do conflito, né, em sua origem. E assim o acordo ele é visto como uma possibilidade e não uma finalidade, né? É isso mesmo? Ou seja, você visita aí o passado, é isso que eu entendi ou não? Como que é? Boa pergunta, eu não sei de onde você tirou essa frase, mas Okay. cuidado com pensar nas origens, né? Então, por muito tempo, e isso na prática, né? Ao buscar as origens, você faz uma investigação. Sim. Uhum. E que é o que a gente vê muito comum, né? E ao fazer essa investigação, você traz componentes do que você está percebendo ou do que você acha em função do que está sendo relatado. Então, isso tem que nós consideramos diretividade, Tá. isso tem, ao mesmo tempo, um desrespeito com as pessoas, Tá. porque nós levamos a elas trazerem elementos que muitas vezes espontaneamente na mediação elas não falariam. Uhum. Então, esse respeito, e aí vem a perspectiva que a Bianca comentou, né? Tem uma proximidade muito clara com os limites, porque, por exemplo, ao falar de um momento de crise, isso leva a limitações entre as pessoas. Leva a movimentos em direção à fragilidade e autocentramento, né? Então, o nosso papel é no que a gente pode ajudar para que vocês mesmos atinjam a possibilidade de reconhecimento mútuo e de fortalecimento mútuo. Então, não é pela lógica de que nós consideramos que o conflito é decorrente do namoro que foi do casal. O conflito é decorrente da negociação que resultou no negócio da empresa. É decorrente do negócio do credor e do devedor que estão ali. Cuidado. Aí vem um viés muito claro, que ao fazer isso, nós levamos as pessoas a um contexto que muitas vezes elas não gostariam de estar. Então, tem
um respeito muito grande com essa perspectiva que naturalmente é uma perspectiva limitadora, e nosso papel é de ampliar esta limitação, quer dizer, superar essa limitação. Sim. Ok. Ok? Ok. Respondi a tua Obrigada. pergunta. Imagina. Sim. Um prazer. Igualmente. Vamos continuar, então. A próxima frase que a gente escuta é que mediador transformativo só observa, não faz nada. É uma pessoa passiva, né? Então, até tem uma brincadeira, né? Samambaia. Isso é um mito totalmente... É que, como o nosso papel, e aí volta até o que nós estávamos falando aqui para a Gláucia, é justamente como nós partimos de que o momento que eles estão vivenciando é um momento que envolve uma perspectiva muito clara, que, claro, repercutiu né? Partindo dessa comunicação, ver se faz sentido a mudança dessa forma de se comunicar e no que a gente pode ajudar. Então, a perspectiva é sempre no sentido de acompanhá-los e de interagir permanentemente em função do que está sendo trazido, do que está sendo discutido, e nunca avançar numa perspectiva de, isso envolve tal coisa, isso, já que estamos falando, por exemplo, no contexto de família, já que estamos falando de pensão alimentícia, como ficam as crianças, se eles trouxerem as crianças, vamos discutir as crianças, se eles não trouxerem, o cuidado é que nós estamos violando e não estamos respeitando a individualidade de cada um. É importante que a gente traga que essa questão do interagir e não intervir não tem nada a ver com falta de ordem, com falta de cuidado, com anarquia, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ele é tão presente, que está o tempo todo acompanhando e não precisa nem anotar. Foi uma das coisas que, assim, me geraram muita estranheza. Porque aqui, a gente está conversando com vocês, a gente é capaz de trazer muito do que vocês trouxeram, porque a gente está prestando atenção, sem ficar anotando o tempo todo, porque a gente está prestando mais atenção na interação que a gente está tendo com vocês, do que em ficar anotando frases exatamente literais do que vocês falaram. É uma conversa mesmo, tanto que não se chama declaração de abertura, se chama conversa de abertura. O Adolfo trouxe no último nosso encontro do grupo uma frase que eu adorei, acho que foi até no anterior, que o diálogo é de todos na mediação transformativa, ele não é o mediador que apita e todo mundo caminha dentro daquilo que ele fala, né? O diálogo é de todos. Acho que é até bacana integrar o advogado, mas de uma forma assim, não artificial, mas trazendo a ideia de que o diálogo é de todos. Até se tu puder trazer um pouquinho isso, Adolfo, e até um pouquinho dos componentes, porque a gente tem o que fazer, né? A gente tem, entre aspas, não se chama ferramentas, mas existe uma técnica aqui, não é uma desorganização, e de acordo com o que acontecer na conversa, a gente vai agir. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Não, é fundamental, né? Então, quando falamos de interação, significa que o mediador, ele não precisa, não é somente, por exemplo, tradicionalmente a gente fala muito na escutativa, né? Eu hoje vejo o quanto é necessário o mediador estar conectado. Há uma diferença muito grande, e acho que eu queria sensibilizá-los é com o uso das palavras. Estamos falando de linguagem. Então, por que nós estamos usando de uma maneira distinta? Porque o sentido dos verbos são totalmente diferentes. E, ao mesmo tempo, por que falamos de conexão? Porque a conexão envolve todos os sentidos do ser humano. E o desenvolvimento dessa conversa, o natural, qual que é? A conexão, não somente pela escuta, mas pela fala, pelo olfato, pela visão, pela interação que isso envolve naturalmente. Então, é muito claro que a palavra conexão significa você estar, muitas vezes, não
trazendo sua fala, porque a interação entre eles já traz elementos diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, particularmente em comediação essa semana. Era uma mediação que foi proposta pelo Poder Judiciário e se arrastava por força de dificuldades da empresa, que envolvia uma empresa pública, né? Depois de muito tempo, depois de preparo, de pré-mediação e de esclarecimento, que é um ambiente de proteção, foram para a reunião conjunta, né? Que era necessário, porque já tínhamos, e era necessário a perspectiva dessa reunião conjunta, onde quem fez o pedido propôs a mediação por causa disso, 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 disso. E aí a empresa começou a que foi convidada, nós estávamos receosos por causa disso, 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 né? A partir do momento que você vê que flui, né, a perspectiva de interação é de acordo com o que eles só estão introduzindo. Então, muitas vezes, um resumo muito pontual ajuda a organizar e a sensibilizar e conscientizar o que estão fazendo, nada mais. Então, eu não preciso entender o porquê disso. Eles sabem o porquê. E eles têm autodeterminação para isso. Então, a reunião resultou em propostas no sentido de marcar outras reuniões, né, onde tinham uma agenda que foi construída naquele momento. Então, isso significa que é a perspectiva muito clara de receios e medos que existiam e que só um momento onde puderam trazer informações compartilhadas é que promoveu uma outra perspectiva individual, né? E a continuidade da mediação. Então, aí vem um componente muito claro no sentido de conexão permanente, né? Então, por mais que nós estejamos não manifestando, não expressamos, mas a partir do momento que existe conexão, nós podemos entrar a partir da perspectiva que eles promovem, ou que eles nos permitem, né? Então, é essa riqueza, e mais uma vez volto a falar, não é crítica ao que é o tradicional, não há crítica o que já estão acostumados, é uma forma diferente, que para mim faz muito sentido hoje, está fazendo sentido desde o primeiro momento que estive com o autor, eu tive a oportunidade de estar em treinamentos e acompanhando o treinamento ao longo de 3 anos, pelo Brasil afora, inclusive no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Minas também nós tivemos a oportunidade de estar. E até hoje não vejo, e aí repetindo um pouco o que a Bianca comentou, para mim faz sentido e não vejo outra forma melhor de fazer a mediação, mas para mim, né? Então, o convite que a gente faz é para que entendam se faz sentido essa conversa, participem de um curso, pode ser com outro profissional, enfim, não precisa ser necessariamente conosco, mas que tenham a possibilidade, fazendo sentido, de experimentar, porque eu tive o privilégio de experimentar um modelo passo a passo. Então, por exemplo, essa preocupação da Glaucia que foi trazida, o que eu faço, não é bem isso que ela comentou, mas eu trabalhava muito do questionamento em função do que a Cristina colocou, está na origem, né? Então, tem alguma coisa lá atrás que não funcionou, né? Então, vamos lá. Isso é investigar, isso é pesquisar, né? Cuidado, o mediador não é um pesquisador, não é um investigador. É um profissional que ajuda ao momento de dificuldade entre as pessoas, ponto. Então, fazendo sentido, estão convidados a estar conosco, e, inclusive, a parte prática, eu vivenciei com o próprio autor, onde ele me ajudava, porque uma pergunta que eu fazia, o que eu faço com as perguntas? Porque eu aprendi milhões de perguntas, né? Ele falou, cuidado, Adolfo, tira a ansiedade. E aí vem um outro componente. Esse modelo traz uma conscientização muito clara sobre nós como seres humanos e como seres
onde a ansiedade está. E aí vem um componente que é fundamental. O mediador transformativo não deve temer o conflito. Se faz sentido essa palavra, venha entender como tal, porque naturalmente a perspectiva ou de minimizar ou de trazer para um outro componente vem de um componente muito claro de ansiedade nossa em função de uma perspectiva que a mediação não propõe, no nosso mundo também. Acho importante trazer aqui um outro ponto, Adolfo, a questão de que a gente aprende vivendo, vivenciando aos poucos, é muito aos poucos, né? A Bianca também, e a gente não está aqui para dizer, mais uma vez, que é melhor ou que é pior, né? Os modelos coexistem, hoje eu trabalho, né? Ainda não faço tudo 100%, não tem como, né? Ainda é um longo caminho, mas que começa de um lugar, mas eu queria trazer uma questão de que eu perguntei também para ele sobre, quando ele começou a falar sobre interação, me lembro que eu, bem no começo do grupo, eu disse assim, pois é, Adolfo, e o rapport fica onde? Onde é que fica? Aí ele olhou para mim e disse, eu sempre conto isso. Ele olhou para mim e disse assim, aqui não existe rapport. Aí eu pensei, como assim? Ele disse, aqui não existe rapport, aqui existe conexão que vem da interação. Isso para mim caiu como uma luva, porque sempre me incomodava muito, né? Como é que eu gero rapport? Se eu preciso fazer isso, eu preciso falar positivamente, eu preciso sorrir. Era muita coisa para eu dar conta, eu queria era conversar com as pessoas, né? Então, ele disse para mim, a confiança, a conexão, ele usou exatamente a palavra, conexão vem dessa interação. Então, isso vai vir, você não precisa se preocupar. E é verdade, hoje que eu vivencio isso, é verdade. E essa conexão, né, Dani, completando, só vem o tempo todo se você realmente está presente acompanhando, né? E mais, isso que você falou, né, Adolfo? Não tem nada de observação, né? Exatamente, essa ansiedade, o quanto gera essa caminhada lado a lado. E essa ansiedade que você falou, né? Eu também fiquei lembrando, né? O quanto leva o mediador para uma insegurança, e o contrário, o quanto a mediação transformativa, em termos assim, de aos poucos, praticando, vivenciando, me foi para esse lugar de segurança, de esse propósito que vai acompanhando a mediação, no ser mediador, o estar mediador é o estar o tempo todo. E isso é que vai fortalecendo, assim, para mim vem muito essa palavra, né? Vem muito isso que eu fui adquirindo com o tempo, o fortalecimento da sua prática, nesse sentido de segurança do que você está fazendo. Sem se preocupar, estou usando ferramenta ou não, estou usando a ferramenta certa, o que eu vou fazer, qual o próximo passo, qual a pergunta. E, de verdade, quando você está pensando nisso ou vê isso, você desconecta. Claro. Desconecta lá. Porque você fica ligado em você, não nas pessoas. A desconexão é uma conexão sua e desconecta com as pessoas. Enfim, mas aqui, volto a falar, não estou dizendo que é para fazer, o convite é pensem, reflitam, tem informação pela internet. Hoje, antes de entrar, vi que no YouTube, se vocês colocarem meu nome, ou da Dani, ou da Adriana, é uma parceria já... Quantos anos aí? Vocês lembram quantos anos já? No mínimo uns 4 anos, 4, 5 anos já. Quando é bom, a gente nem lembra, a gente já sabe que é tempo, bastante tempo. Foi antes da pandemia, bem antes que a gente já começou. Nós duas fizemos o curso em 2019, Adriana? Acho que sim, né? Um pouco antes, né? Eu falei 5 anos. Faz bastante tempo. Bem antes da pandemia. Bem antes. E aí, com isso, é o que a gente vem perspectivando claramente. E, como eu disse, não entendam que seja uma crítica ao que está, entendam como uma forma de promover a possibilidade de ajudar a transformação do conflito pelas pessoas. E aí, importante, a transformação não é das pessoas. Nosso objetivo não é transformar pessoas. Nosso objetivo é transformar o conflito, que passa naturalmente por
a perspectiva de mudança e de transformação das próprias pessoas, né? Então, o cuidado é o respeito à individualidade, à visão que elas têm naquele momento e como elas interagem e como a comunicação delas é reflexo deste momento de crise. Então, elas possuem recursos próprios para chegarem neste momento, também têm recursos próprios para promoverem a possibilidade de construção de uma transformação do conflito que elas estão vivenciando. É essa a ideia. Eu tenho uma pergunta, na dúvida aqui. A mediação, ela busca mais as relações continuadas, tá? Você está falando de uma interação entre pessoas, entre o mediador e os medianos, vamos assim chamar. Quando você disse, numa mediação familiar, em que estão discutindo pensão, se não trazem os filhos, não se pode falar dos filhos, não se toca para não... Entendi perfeitamente quando você deu esse exemplo, tá? Não vamos chamar os filhos, e seus filhos, o que pensa, pensa neles e tal. Mas aí tem aquele trabalho também que a Justiça faz, que é as reuniões parentais para os pais, para eles poderem entenderem aí a situação dos filhos. Mas, e quando a relação é de vizinhos, ou acidente de carro, onde as pessoas não têm qualquer interação entre eles? Quer dizer, é uma questão de interesse, só de interesse, vamos assim dizer. Interesse até comercial, porque eu já fiz. No GCRIM se tem muito disso. Eu até discordo um pouco disso ser uma mediação, poderia ser mais uma conciliação, mas sempre acaba indo para a mediação, e não são pessoas que tenham interação entre si, se viram uma vez na vida e estão discutindo uma forma de serem ressarcidas por alguma coisa cível, vamos assim dizer. Uhum. Eu diria para você o seguinte: uma coisa é a interação, outra coisa é a relação. Tá. Né? Interação é, por exemplo, aqui no momento eu estou interagindo, mas eu tenho conexões e relações com várias pessoas aqui. Ok. Né? Por força de um histórico anterior. Né? Ok. Ou de amizade, ou de profissionalismo, enfim, de várias situações, ok? Tá. Tomara que eu me relacione com você daqui para frente. Estamos às ordens. Super bem-vinda. O que eu quero dizer? Eu concordo contigo que a metodologia mais adequada para quando não existe um relacionamento passado é a conciliação. Porém, acho que nós, como profissionais da área, a partir do momento que eu desenvolvo ou me faz sentido uma forma de interagir com as pessoas, eu vou fazer isso em qualquer contexto. Vou fazer num contexto onde tem uma relação, onde não existe uma relação. Então, o que eu quero dizer? A forma de interagir com as pessoas, dos moldes de autodeterminação. Então, você trouxe o exemplo talvez os atos especiais penais, podemos dizer assim, né? As contravenções. Isso. Então, por exemplo, de repente, Tem muito vizinho brigando por causa de barulho, porque o filho jogou água não sei aonde. Sim, exatamente, Mas perfeito. essa até tem relação, porque eles vão continuar vizinhos. Essa não seria bem... Então, a perspectiva qual que é? Se eu trabalho nesse sentido, o que vai acontecer? A promoção natural de interação entre eles, porque o que a gente promove é a interação, e pode ser que seja construído um relacionamento. Então, vizinhos que eventualmente não se falavam passam a se falar. Né? Estou falando até pensando numa bola de cristal, mas
Não, isso acontece, até de marcarem, depois de se visitarem e tal, até às vezes, tem muita coisa também de assim, uma mediação específica. Eram duas moças que moravam numa cobertura e tinham visitas e amigos e festas, e a vizinha de baixo, eu acho que ela estava doida para entrar na festa, e aí a gente conseguiu entender isso, que a reclamação dela, ela acabou lá ficando amigas e passou a participar da festa. Vamos lá, vamos traduzir isso para o nosso modelo. Né? Uhum. O que nós podemos afirmar se estão num momento de crise em função de uma reclamação de uma vizinha, é porque esta vizinha se sente inferiorizada e, ao mesmo tempo, não se sente reconhecida porque talvez ela tenha reclamado, inclusive, para o condomínio e ela foi usar outro sistema e que não foi, eventualmente, reconhecida. Não foi ouvida. Tá? A gente fala, não foi reconhecida. Tá? Isso. Paralelamente, isso também faz parte das vizinhas de cima que não estão empoderadas, estão fragilizadas. E, ao mesmo tempo, promovem uma atitude de autocentramento que limita a possibilidade de diálogo, inclusive com o condomínio. Por isso que a ideia é, se nós temos claro que é um momento de crise em função da conexão que é estabelecida, da interação que é estabelecida, não importa se tem passado, no caso delas tem um passado, né? E tem um propósito muito claro de uma convivência comum dali para frente. Sim. O nosso papel é ver como é possível a construção de comportamentos entre elas, onde certos aspectos de uma não violem a outra e vice-versa. Então, aí vem a perspectiva de reconhecimento mútuo e de fortalecimento a partir de ações e iniciativas que tomam em função do nós, no momento conosco, e depois, né? Uma coisa que a gente tem conscientização e aí vem mais uma vez o sentido sabemos que a nossa interação é momentânea em função dessa crise, depois nós não existimos mais. Pode ser que eles queiram de volta. Recentemente tive um processo de mediação que foi retomado agora, porque o que eles tinham construído, situações econômicas modificaram, então quiseram retomar a mediação e tiveram a referência de voltar comigo, mas poderiam voltar para a mediação com o outro. Então, aí a importância é nossa atuação é momentânea, em função do momento e em função do que permitem que seja objeto de debate ou de conversa nesse tipo de mediação. Ok. Ok? Ok. Mas é difícil, né? Não, não é difícil. É simples. A gente que acaba simplificando e aí são os conceitos que são importantes. Por isso a gente propõe um curso específico onde dialogamos sobre vários aspectos do que nós estamos introduzindo de uma maneira bem superficial para vocês hoje. Tá certo. Não sei, Dani, se nós passamos do tempo. Falei demais. Tem mais um mito aí para a gente tratar, mas depende aí também como que está o pessoal, se tudo bem a gente continuar um pouquinho mais, trazer mais esse. Pode ser, por mim está ok. Tá, então aí interagindo juntos que importa, né? Esse é outro mito, né? Eu me lembro, assim, há um pouco tempo atrás, eu estava numa mediação e aí eles começaram a ter uma discussão, começaram e continuaram e foram levando a voz. Enfim, depois, ao final, o estagiário veio me perguntar, né, quando acabou, nossa, mas aquela hora eu teria feito isso, né? Ele falou, ou seja, o que eu percebi por que você não levou eles para o cálculo ou não interviu de uma forma para a discussão começou a escalonar, né? O conflito, como a gente fala,
E a impressão que ficou para ele é que eu não fiz nada, né? Que eu deixei. Então, depois eu conversei com ele, expliquei muito da minha postura e mostrei para ele o quanto que, na verdade, não é que eu deixei e simplesmente a coisa foi, né? Mas a outra forma que eu acompanhei aquilo e eu estava ali, tanto que eu estava o tempo todo, que depois eles mesmos depois foram diminuindo de novo a voz e continuou a conversa de uma outra forma. Se eu tivesse rompido aquilo, não permitiria, não vou contar aqui agora o que aconteceu, o que veio depois disso. Mas, desculpa, eu estou contando tudo isso para já partir para um exemplo, né? Porque muito se fala, o mediador transformativo deixa os mediadores brigarem à vontade e não faz nada, né? Isso é um mito, pelo contrário. E aí vem o que você falou, muitas vezes, e aí já falamos sobre isso, né? O não temer o conflito envolve a perspectiva muito clara de não fazer com que diminuam a voz, e, aliás, o preparo é que envolve a emoção, né? Então, os elementos que estruturam a lógica do pensar o momento de crise vêm de um livro de um autor, o Flávio conhece, a gente tem conversado sobre isso, que vocês já leram, convido a relerem, que é o autor, o Daniel Goleman, que é autor do Inteligência Emocional, onde tem claro o componente de que a emoção está em qualquer momento, e a emoção pode promover atitudes que podem ser lidas pelas pessoas como radicais, como parâmetros que não promovem a perspectiva de percepção, mas as pessoas percebem e elas reagem. E aí a riqueza disso veja o seu exemplo que a Adriana trouxe. Eles mesmos, ao construírem o elemento emocional, construíram talvez de uma postura que diminuíram a voz, que promoveram mais percepção. Então, esse não temer o conflito significa o quê? Estudar os parâmetros muito claros que envolvem o conflito e a perspectiva do ser humano, que é natural o elemento emocional, em qualquer contexto. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se você não teme o conflito, você interrompe a confusão entre eles lá? Não. Deixa eles lá batendo boca, discutindo, e você não faz nenhuma intervenção nesse sentido de dar voz a um e voz a outro? Tipo, peraí, cada um de uma vez, vamos organizar isso aqui. Esse é o elemento que vem no nosso modo de entender, de um elemento de artificialidade. Então, de quê? Artificialidade. O que eu quero dizer? Né? Aí vem um componente de naturalidade da proposta desse modelo, né? Onde eu não estabeleço parâmetros de como vai ser o diálogo. Eu parto do pressuposto do diálogo que já existe e que muitas vezes leva a limitações, e vamos ajudá-los a ver se é possível a superação dessas limitações. Tá. Mas os advogados são bem orientados para entenderem isso, né? Porque tem casos de advogado que, quando você deixa a interação com eles, a coisa vai piorando. O advogado é participante natural da conversa. Não, ele participa direto. Tem alguns que entram direto na interação ali. Até bate boca com o cliente do outro. Isso no GCRI. Na família, isso não acontece. Isso acontece em qualquer contexto. Fique tranquilo. Não, eu sei, mas menos. Até porque na família nem vai os advogados, mas no GCRI sempre vai, né? E no consumo vai aqueles advogados que são contratados, não é nunca o advogado da causa, é o terceiro que foi contratado pelo escritório de não sei quem. Na capital tem muito isso.
Josiane, você quer fazer alguma pergunta? Sim. Nesse modelo, então, de não intervenção, quando as partes estão, os mediandos, né, estão levantando a voz, enfim, a gente corre o risco de permitir que eles se xinguem mais ainda, ou que usem, tipo, que o conflito vá se escalonando em razão da nossa não intervenção, né? É a forma que eu vi até então. Vocês veem dessa forma que a gente corre esse risco de escalonar o conflito, ou vocês veem isso? De que forma vocês veem isso? Eu já percebi que é de uma forma positiva, lidando com as emoções, mas às vezes daí um fala mal do outro e vai só piorando, né? Veja, de que forma vocês veem isso? Na verdade, nós, ao falar não temer o conflito, não temer a escalada do conflito. Então, um componente fundamental é nós não intervimos, mas interagimos, mesmo no componente emocional, que é trazido por eles, ou de maneira individual, ou de maneira conjunta. Então, como nós fazemos, aí fica a perspectiva do convite para vocês, ao entenderem, participarem, para que haja a possibilidade de, depois, se fizer sentido, a continuidade na prática, porque tem um componente de interatividade permanentemente da nossa parte. Então, começa numa perspectiva muito clara, como disse a Dani, nós não partimos de uma declaração de abertura, nós não declaramos nada, porque mediador não é para declarar nada. Mediador é para conversar com as pessoas. Então, partimos de premissas de uma conversa permanentemente com eles, a partir de uma lógica de realidade deles próprios. Então, quanto mais natural e autêntico, melhor para a possibilidade de se sentirem como seres humanos, sentirem com a perspectiva muito clara de superação do momento que estão vivenciando. Vocês, mais uma pergunta? Espera um pouquinho só. Tá. É que tem outras pessoas. Tá, ok, sem problema. Eu vi a Ana Lúcia e depois tem a Dani. Pois não, Ana Lúcia. Oi, professor Adolfo Braga. Eu fiz o curso com o senhor pela ESA, aqui em Jundiaí, 2011. Que prazer imenso estar ouvindo de novo, né? Foi um curso de excelência e hoje está sendo uma aula de excelência. A minha dúvida era parecida com a Josiane, quando o conflito, né, dos medianos, eles vão levantando a voz, mas pior que eles são os advogados, né? Um ataca o outro ou ataca a parte em área de família, muito, muito eu vejo, porque eu faço praticamente só mediação familiar. Então, assim, mas você já dizimou essa dúvida, dizendo, não é que você interrompe ou você interage emocionalmente, né? Com certeza. Nossa, o Zoom está horrível, a minha internet. Não, se você quiser fechar sua câmera, acho que talvez melhore. Ok. Então, era isso só. Não, é perfeito o que você está colocando. Obrigado por me lembrar. É um prazer enorme de revê-la. Isso mostra acho que parabéns pela continuidade. Eu acho que como uma pessoa que sente meio responsável pelo movimento aqui no Brasil, fico muito contente de pessoas que tiveram na teoria há muito tempo atrás, permanecem e estejam permanentemente buscando um aperfeiçoamento. E, na verdade, isso é o que eu fiz. Quero que vocês copiem a minha trajetória, mas eu proponho desenvolver isto porque foi como eu disse, uma evolução. Hoje faz muito sentido o que a gente está trabalhando. Eu vejo que as pessoas saem, não acho que saem pacificadas, não é isto,
não é esse a essência. E não acho que saem felizes, elas saem com uma perspectiva muito clara de que foi o possível do construir e a perspectiva de futuro. Acho que isso é o mais importante. E aí, como eu falei, não importa. Se não faz sentido para vocês, não há problema nenhum, né? No nosso modo de entender, a perspectiva de interação é, inclusive, nesses momentos onde a perspectiva, entre aspas, de escalada do conflito é natural acontecer, e ao promover essa interação, isso conscientiza. E isso traz mudanças permanentemente. Mas obrigado, parabéns. Eu que agradeço. Eu sou uma apaixonada pela mediação. E Muito bem. aprendendo sempre, né? Sempre aprendendo. Muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Dani? Eu queria trazer bem rapidamente, que a gente já está aqui bastante avançado no horário, mas justamente essa ideia de que existe técnica o tempo todo, né? Então, assim, não é que vê o circo pegar fogo e não faz nada. A gente, através dos componentes, que só são 4, o Adolfo traz claramente isso, e ensina, a gente tem o que fazer, não é que a gente fica só olhando e espera eles se baterem, né, no presencial para ver o que vai acontecer. Existem momentos de entrada do mediador, mas são momentos específicos, não é para quebrar o fluxo daquela conversa, ao contrário, é para entender o que está acontecendo e no momento correto vai entrar. E tem muito a ver com o que eu falei, vivência. Então, Josi, estamos juntas, esse choque eu também tive, Glaucia, esse choque eu também tive. Então, assim, é abrir-se para o novo ou para o diferente e experimentar. Né? Talvez vai dizer assim, não, eu gosto mesmo da declaração de abertura, eu gosto de eu ser a gerente da sessão. É uma coisa que cada um tem um perfil, e não vai ser para todo mundo. Mas a ideia é, aos pouquinhos, experimentar. E quero terminar minha fala com isso, dizendo que para tudo tem técnica. Não existe apenas observação. Existe interação constante, sim, com técnica. Obrigada. Acho que a gente pode concluir, né? Porque já são 8h30, acho que passamos do horário. Só agradecer a todas e todos, aos amigos, aos próximos, aos futuros amigos, enfim. Quiserem participar, bem-vindos. O curso, a Adriana, acho que talvez venha a falar. São todos bem-vindos e a intenção é esclarecer. Obrigado. Isso. Então, finalizando, a Dani também já vai até deixar aqui no chat o link aí do curso, vai começar no final do mês, e é uma super oportunidade, eu digo, de quem já participou e caminha, né, com mediação transformativa, de vocês poderem estar em contato direto mesmo, né, com o Adolfo. O curso é limitado com poucas pessoas para que tenha essa possibilidade de interação, de você estar realmente participando. Eu acho que isso é um diferencial muito bacana, né, que a gente percebe que tem feito diferença, né? Então, das pessoas estarem lá, a gente faz também dinâmicas, não é só teoria, então há muita possibilidade dessa interação. Enfim, é muito bacana, a gente, né, já está aí com várias edições, né, Dani, com várias turmas, e depois tem a continuidade, que é o grupo de estudo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato diretamente comigo. Acho que muitos já que estão aqui entraram, né, para poder estar lá no grupo, mas pode tirar dúvidas, o que for, só falar comigo. Obrigado. Colocar lá no grupo, que está todo mundo lá, e aí depois a gente vai extinguir o grupo. Então, quem quiser, também está lá no nosso perfil, pode entrar em contato com a Adriana. Muito obrigada a todos por estarem conosco. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa Obrigado, noite. hein? Boa noite. Boa noite.